Bem-vindos ao Parágrafo Secreto. Hoje vamos acompanhar Rebelde, o primeiro livro da série As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. 10. Falconer deveria estar aqui. O Major Thaddeus Bard olhou com uma careta para o leste, onde o sol nascia. Bard podia ter suas opiniões rígidas sobre a atividade de soldado, mas, deixado sozinho no comando nominal da Legião Falconer, não tinha tanta certeza se queria a responsabilidade de pôr em prática essas ideias. Ele deveria estar aqui, repetiu. Os homens precisam saber que seu oficial comandante está com eles, e não passeando em seu cavalo. Seu futuro sogro. Dirigiu-se a Ethan Ridley, gosta demais de excursões em quadrúpedes. O Major Bard achou essa observação divertida, porque ergueu a cabeça angulosa e gargalhou. Excursões em quadrúpede, ha! Presumo que o coronel esteja fazendo um reconhecimento, protestou Ethan Ridley. Ele vira Nathaniel cavalgar com os falconers e estava com ciúme por não ter sido convidado. Em 2 meses iria se tornar genro de Washington Falconer, com todos os privilégios implicados pelo parentesco, mas ainda temia que outra pessoa usurpasse seu lugar nos afetos do coronel. Você presume que o coronel esteja fazendo um reconhecimento? O Major Bard zombou da suposição. Falconer está embromando, é isso. Meu cunhado vive com a ideia equivocada de que ser soldado é uma atividade esportiva, como caçar ou saltar obstáculos, mas é um mero trabalho de açougueiro, Ethan, mero trabalho de açougueiro. Nossa responsabilidade é nos tornarmos açougueiros eficientes. Tive um tio-avô que matava porcos em Baltimore, por isso acho que o talento para ser soldado pode estar no meu sangue. Você tem alguma ancestralidade felizarda como essa, Ethan? Ridley, de forma sensata, não respondeu. Estava montado em sua égua ao lado de Bard que, como sempre, encontrava-se a pé, enquanto a legião permanecia à toa no capim, olhando as sombras da noite se encolherem e desbotarem no campo distante imaginando o que esse dia traria. A maior parte dos homens estava confusa. Eles sabiam que passaram 2 dias viajando, mas não sabiam para onde tinham vindo nem o que deveriam fazer agora que tinham chegado. Buscando respostas para as mesmas perguntas perturbadoras, Ethan Ridley pedirá esclarecimentos a Thaddeus Bard. Duvido que alguém saiba o que acontecerá hoje, declarou Thaddeus Bard. A história não é controlada pela razão, Ethan, e sim pelas idiotices de imbecis letais. Ethan lutou para pensar numa resposta sensata. Eles acham que temos 20.000 homens, certo? Quem são eles? Perguntou o Major Bard de modo sereno, intencionalmente enfurecendo Ridley. Quantos soldados temos, então? Tentou Ridley de novo. Não contei. Os boatos em Manassas Junction diziam que o exército do norte da Virgínia, sob o comando de Beauregard, possuía pouco menos de 20.000 homens, mas ninguém tinha certeza. E os inimigos? Quis saber Ethan. Quem sabe? Uns 20.000? Talvez 30? Como os grãos de areia do mar, talvez? Uma hoste poderosa, quem sabe? Devo supor 20.000. Isso fará você feliz? De novo, ninguém sabia quantos soldados nortistas atravessaram o Potomac para a Virgínia. Os boatos mencionavam até 50.000, porém nenhum americano jamais comandará um exército com metade disso, de modo que Thaddeus Bard desconfiava do boato. E vamos atacar pelo flanco direito? Foi isso que você ouviu? Normalmente Ridley teria evitado Thaddeus Bard completamente, porque achava extremamente irritante o pedantismo do professor de barba hirsuta. No entanto, o nervosismo que acompanhava a ansiedade pela batalha tornará aceitável até mesmo a companhia de Bard. Esse é o boato mais comum. Bard não estava inclinado a tornar a vida de Ridley mais fácil, porque o considerava um idiota perigoso, de modo que não acrescentou que o boato fazia bastante sentido. A ala direita confederada, que era o grosso do exército de Beauregard, vigiava a estrada direta que ia de Washington a Manassas Junction. Se o exército federal capturasse o entroncamento ferroviário, todo o norte da Virgínia estaria perdido. Assim, o bom senso sugeria que as melhores esperanças de vitória do general Beauregard estavam em forçar o inimigo para longe das ferrovias vulneráveis.
Da mesma forma que as melhores esperanças de uma vitória rápida por parte do inimigo estariam numa captura veloz do entroncamento vital. Nenhuma das duas eventualidades impedia uma estratégia mais inteligente, como um ataque pelo flanco, mas Bard, no flanco, não conseguia ver nenhuma evidência de que qualquer um dos dois exércitos estivesse arriscando algo tão sofisticado quanto uma tentativa de dar a volta pelo outro, por isso presumia que os dois planejavam atacar no mesmo local. Balançou a cabeça para trás e para frente, com a ideia agradável de dois exércitos realizando ataques simultâneos e da ala esquerda nortista trombando com a direita rebelde que avançava. Mas, se houver uma batalha, comentou Ridley, lutando corajosamente para manter a discussão dentro dos limites da sanidade, nossa posição atual está muito longe de onde haverá luta, não é? Bard fez que sim com vigor. Deus, se é que existe tal ser, foi misericordioso conosco nesse sentido. De fato, estamos praticamente o mais longe possível da ala direita do exército que um regimento pode ficar e ainda fazer parte da força de combate, se de fato fazemos parte dele, o que não parece ser o caso, a não ser que meu cunhado receba ordens que lhe agradem mais que as que foram trazidas pelo desagradável Evans. O coronel só quer que tomemos parte na batalha, declarou Ethan, defendendo o futuro sogro. Bard encarou Ridley montado. Com frequência me perguntava se era possível que minha irmã se casasse com alguém intelectualmente inferior a ela, e, de forma surpreendente, ela conseguiu. Bard estava se divertindo. Se quiser a verdade, Ethan, não creio que o próprio coronel saiba o que está fazendo. Sou da opinião de que deveríamos ter seguido as ordens de Evans, no sentido de que, permanecendo aqui na esquerda, corremos menos risco de uma morte heroica no flanco direito. Mas o que importa a minha opinião? Sou apenas um humilde professor e teoricamente o segundo em comando. Você não quer lutar? Perguntou Ridley com o que esperava que fosse desprezo absoluto. Claro que não quero lutar. Lutarei, se for preciso, e acho que lutarei com inteligência, mas o desejo mais inteligente, sem dúvida, é evitar uma luta por completo, não é? Por que um homem são iria querer lutar? Por que não queremos que os Yankees vençam hoje? Nós também não, mas tampouco desejo morrer hoje, e se ficar diante da escolha entre me tornar comida de vermes ou ser governado pelos republicanos de Lincoln, bom, acho que optaria por viver. Bard gargalhou, balançando a cabeça para trás e para frente. Depois, vendo o movimento no vale, parou abruptamente o gesto idiosincrático. Será que o grande Aquiles retornou a nós? Dois cavaleiros surgiram na estrada de Warrenton. O sol não havia subido o suficiente para lançar a luz no vale, de modo que os dois cavaleiros ainda estavam na sombra, porém Ridley, cujos olhos eram mais jovens e afiados que os de Bard, reconheceu os falconers. São o coronel e Adam. Mas onde está Nathaniel, hein? Você acha que ele se tornou uma baixa num reconhecimento, Ethan? Você gostaria se o jovem Nathaniel fosse uma baixa, não gostaria? O que há nele que lhe causa tanta aversão? A beleza? A inteligência? Ita não se preocupou em responder às perguntas irônicas. Em vez disso, apenas observou pai e filho pararem um momento para conversar na encruzilhada, depois se separarem. O coronel ignorou seus homens no topo do morro e cavalgou para o sul, enquanto Adam trotava em costa acima. Papai foi se encontrar com Beauregard, explicou Adam quando chegou ao platô onde a legião esperava. Seu cavalo tremeu e então esfregou o focinho no da égua de Ridley. E antes disso? Perguntou Bard. Ethan diz que vocês foram fazer um reconhecimento, mas decidi que estavam meramente passeando por aí. Papai queria ver se havia algum nortista na estrada de Sudley, explicou Adam sem jeito. E há? Indagou Bard com uma solicitude zombeteira. Não, tio. Que os santos sejam louvados. Podemos respirar sem medo de novo. Doce terra da liberdade. Bard ergueu a mão para o céu. E papai quer que você debaixe em Nate, continuou Adam em seu tom entrecortado. Carregava a espada, a pistola e a casaca do uniforme de Nathaniel. O que seu pai quer que eu faça? Perguntou Bard. Debaixe em Nate, insistiu Adam. Nos livros.
Eu sei o que significa dar baixa, Adam. E terei o maior prazer em riscar Nathaniel dos livros da Legião se o seu pai assim insiste, mas você precisa me dizer o motivo. Ele morreu? Devo escrever o nome Nathaniel Starbuck nas honradas listas dos heróis do Sul? Devo colocá-lo como desertor? Ele expirou por causa de um mal-estar súbito? As exigências da burocracia curada exigem uma explicação, Adam. O Major Bard ergueu os olhos para o sobrinho enquanto pronunciava o absurdo. Ele foi dispensado, tio. Só isso. E papai gostaria que o nome dele fosse retirado dos livros da Legião. O Major Bard piscou rapidamente, balançou para frente e para trás, depois passou as unhas sujas pela barba longa e hirsuta. Por que alguém dá baixa num homem às vésperas da batalha? Pergunto apenas para entender as sutilezas da profissão de soldado. Papai decidiu. Adam se perguntou por que seu tio precisava fazer tanto estardalhaço por qualquer coisa. Agora? Hoje? Nesse instante? Mandou-o para casa em Boston? Sim, de fato. Mas por quê? Insistiu Bard. Ridley gargalhou. Por que não? Uma pergunta perfeitamente boa, zombou Bard. Porém 2 vezes mais complicada que a minha. Por quê? Perguntou de novo a Adam. Adam não respondeu, simplesmente ficou parado com a antiga casaca e as armas de Nate apoiadas desajeitadamente no arção da cela. Por isso Ethan Ridley optou por preencher o silêncio com uma declaração debochada. Porque hoje em dia não é possível confiar num nortista. Claro que Nate é de confiança, retrucou Adam irritado. Você é muito leal, observou Ridley com uma zombaria mal disfarçada, no entanto não acrescentou mais nada. Bard e Adam esperaram que Ridley esclarecesse a zombaria. Além de elogiar meu sobrinho, comentou Bard enfim com sarcasmo, você pode elucidar por que não deveríamos confiar em Nathaniel? É um simples acidente de nascimento? Por Deus! Exclamou Ridley, como se o simples ato de se incomodar em responder ou mesmo explicar algo tão óbvio o rebaixasse. Pode fazer isso por mim, então? Insistiu Bard. Ele chega a Richmond justo quando Fort Sumter cai. Isso não indica alguma coisa? E usa sua amizade, Adam, para obter a confiança do coronel. Mas por quê? Por que um filho daquele filho da puta do Elial Starbuck veio para o sul nesse momento? Será que devemos mesmo engolir a ideia de que um maldito Starbuck lutaria pelo sul? É como se a família de John Brown se tornasse contra a emancipação ou a vaca da Riestow e atacasse seus preciosos crioulos. Tendo dado o que acreditava ser um argumento incontestável, Ridley fez uma pausa para acender um charuto. Nathaniel foi enviado para nos espionar, disse, resumindo, e seu pai fez um ato de gentileza ao mandá-lo para casa. Se não tivesse feito isso, Adam, sem dúvida seríamos obrigados a atirar em Nathaniel como traidor. Isso aliviaria o tédio da vida no acampamento, observou Bard animado. Ainda não tivemos uma execução, e sem dúvida os soldados adorariam. Tio! Adam franziu a testa, desaprovando. Além disso, Nathaniel tem sangue crioulo, acrescentou Ridley. Ele não tinha realmente certeza de que era verdade, mas seu grupo de amigos havia desenvolvido a teoria como mais um soco para desferir no desprezado Yankee. Sangue crioulo. Ah, bom. Isso é diferente. Graças a Deus ele foi embora. O Major Bard gargalhou do absurdo da acusação. Não seja idiota, Ethan, disse Ada. Nem ofensivo. Um maldito sangue crioulo. A irritação de Ridley o impeliu. Olhe a pele dele. É morena. Como a do General Beauregard. Como a minha. Até como a sua. Perguntou o Major Bard, animado. Beauregard é francês, persistiu Ridley. E vocês não podem negar que o pai de Nathaniel é um notório amante dos crioulos. O balanço frenético do Major Bard para trás e para frente indicava o júbilo indecoroso que sentia com a conversa. Você está sugerindo que a mãe de Nathaniel ouve os sermões do marido de um modo literal demais, Ethan? Que ela brinca de cavalgar com escravos contrabandeados na sacristia do marido? Ah, tio, por favor,
protestou Adam com voz magoada. Então, Ethan, é isso que você está sugerindo? O Major Bard ignorou Adam. Estou dizendo que é ótimo nos livrarmos de Nathaniel, só isso. Ridley recuou das alegações de miscigenação para tentar outro ataque contra o nortista. Mas só espero que ele não esteja contando nossos planos de batalha aos Yankees. Duvido que Nathaniel ou qualquer outra pessoa saiba a respeito de nossos planos de batalha, comentou Thaddeus Bard secamente. Os planos da batalha desse dia serão decididos nos livros de memórias do general vitorioso muito tempo após a luta terminar. Ele riu da própria piada, depois tirou um de seus charutos finos e escuros de uma bolsa presa ao cinto. Se o seu pai insiste que eu dê baixa no jovem Nathaniel Starbuck, Adam, farei isso, mas acho um erro. Adam franziu a testa. O senhor gostava de Nate, tio? Eu mencionei meus gostos? Ou meus afetos? Você nunca ouve, Adam. Eu estava comentando sobre a capacidade de seu amigo. Ele consegue pensar e esse é um talento perturbadoramente raro entre os jovens. A maioria de vocês acredita que é suficiente concordar com o sentimento prevalecente, o que, claro, é o que fazem os cães e os fiéis nas igrejas, mas Nathaniel tem cérebro. De certa forma. Bom, ele levou o cérebro para o norte. Adam tentou encerrar a discussão. E a crueldade, acrescentou o Major Bard, pensativo. Sentiremos falta disso. Crueldade. Adam sentiu que fora insuficientemente leal para com o amigo durante toda a manhã, e agora viu uma chance de defender Nate. Ele não é cruel. Qualquer pessoa criada nas partes mais fanáticas de sua igreja provavelmente se imbuiu de uma indiferença divina pela vida e pela morte, e isso dotará o jovem Nathaniel com um talento para a crueldade. E, nesses tempos ridículos, Adam, precisaremos de toda a crueldade que pudermos reunir. As guerras não são vencidas com galanteria, e sim pela chacina aplicada assiduamente. Adam, que temia exatamente essa verdade, tentou conter a alegria óbvia do tio. O senhor me diz isso com frequência, tio. O Major Bard riscou um fósforo para acender o charuto. Em geral, os idiotas precisam de repetição para entender até mesmo as ideias mais simples. Adam olhou por cima das cabeças dos soldados silenciosos, para onde os criados de seu pai cozinhavam em uma fogueira. Vou pegar um pouco de café, anunciou com ar superior. Você não vai pegar nada sem minha permissão, disse maroto o Major Bard. Ou deixou de notar que, na ausência de seu pai, sou oficial superior do regimento? Adam olhou para baixo. Não diga absurdos, tio. Agora, posso dizer a Nelson para lhe trazer um pouco de café? Não, a não ser que ele sirva primeiro aos homens. Os oficiais não são membros de uma classe privilegiada, Adam, são apenas autoridades que carregam responsabilidades maiores. Tio Thaddeus, pensou Adam, era capaz de distorcer e enrolar a questão mais simples num emaranhado de dificuldades. Adam se pegou imaginando por que sua mãe insistira em tornar o irmão um soldado, depois percebeu que, claro, era para irritar seu pai. Suspirou ao pensar nisso, então puxou as rédeas. Até mais, tio. Adam virou o cavalo e, sem pedir permissão para sair e com a companhia de Ridley, bateu as esporas. Finalmente a luz do sol chegava à encosta oeste do morro, lançando sombras longas e inclinadas no capim. O Major Bard desabotoou o bolso do peito do uniforme e tirou uma carta de visita enrolada em pano, na qual estava montada uma fotografia de Priscila. A vaidade a levará a tirar os óculos para fazer a foto, e consequentemente ela parecia bastante míope e insegura, mas para Bard era o paradigma da beleza. Ele encostou nos lábios o papelão rígido com a desajeitada imagem da guerreotípica. Em seguida, com reverência, enrolou o cartão no pedaço de pano e o recolocou no bolso do peito. Numa frágil torre feita de galhos amarrados 800 metros atrás de Bard, na qual uma escada precária subia até uma plataforma a 10 metros de altura, 2 sinaleiros se preparavam para o serviço. Eles falavam uns com os outros usando bandeiras sinalizadoras. 4 dessas torres foram construídas de modo que o general Beauregard pudesse ficar em contato com os pontos mais distantes de seu exército. Um dos sinaleiros, um cabo,
tirou a tampa do pesado telescópio montado num tripé, usado para ler as bandeiras das torres vizinhas, ajustou o foco do instrumento e o virou na direção dos montes cobertos de árvores que ficavam ao norte das linhas rebeldes. Podia ver o sol brilhando nas telhas de madeira do teto inclinado da igreja na colina de Sudley, um pouco além, uma campina vazia com um clarão de prata mostrando onde o riacho Bull Run corria entre pastos luxuriantes. Nada se movia naquela paisagem, a não ser a pequena figura de uma mulher que apareceu à porta da igreja para sacudir a poeira de um capacho. O sinaleiro virou o telescópio de volta para o leste, onde o sol ardia baixo sobre um horizonte coberto de névoa por causa da fumaça de uma miríade de fogueiras agonizantes. Já ia virar o telescópio na direção da próxima torre de sinalização quando viu alguns homens surgirem no cume de um morro baixo e despido de vegetação, cerca de 1,5 km depois do Bull Run, no lado do riacho ocupado pelo inimigo. "Quer ver os malditos Yankees?" perguntou o cabo ao companheiro. "Nem agora nem nunca", respondeu o segundo sinaleiro. "Estou vendo sacanas agora mesmo." O cabo estava empolgado. "Maldição! Então eles estão aqui, afinal de contas. E prontos para lutar." O grupo de homens, alguns a pé, outros a cavalo, alguns civis e alguns militares, parou no topo do morro baixo. O sol nascente iluminava com esplendor a paisagem diante deles, revelando os vales cobertos de florestas, os pastos cercados e os brilhantes vislumbres do riacho, depois do qual o exército confederado esperava a derrota. O capitão James Eliel McPhail Starbuck estava no centro do pequeno grupo. O jovem advogado de Boston montava como alguém mais acostumado a uma cadeira estofada em couro que a uma cela, e de fato, se James tivesse de escolher um aspecto da vida de soldado do qual mais desgostava, seria a presença ubíqua dos cavalos, que considerava animais grandes, quentes, fedorentos, cheios de moscas, com dentes amarelos, olhos amedrontadores e cascos que pareciam marretas sem controle. Porém, se era necessário montar um cavalo para acabar com a revolta dos escravagistas, James montaria de boa vontade cada cavalo da América porque, apesar de carecer da eloquência do pai, era igualmente fervoroso na crença de que a rebelião era mais que uma mancha na reputação do país, mas uma ofensa contra o próprio Deus. A América, acreditava James, era uma nação inspirada por Deus, abençoado especialmente pelo Todo-Poderoso, e se rebelar contra esse povo escolhido era fazer a obra do diabo. Assim, naquele domingo cristão, naqueles campos verdejantes, as forças da justiça avançariam contra a ralé satânica, e certamente, acreditava James, Deus não permitiria que o exército nortista fosse derrotado. Rezava em silêncio, implorando pela vitória. "O senhor acha que podemos descer até a bateria, capitão?" Um dos civis interrompeu o devaneio de James enquanto apontava para uma bateria de artilharia que arrumava seu equipamento complicado num campo ao lado da estrada de Warrenton, ao pé do morro baixo. "Não é permitido", respondeu James peremptoriamente. "Esse não é um país livre, capitão?" "Não é permitido", insistiu James na voz autoritária que sempre se mostrava tão eficaz na corte de common players da comunidade de Massachusetts, mas que apenas parecia divertir aqueles jornalistas. Os civis que acompanhavam James eram repórteres e ilustradores de uma dúzia de jornais do norte. Chegaram ao quartel-general do general de brigada M.C. Dovell na noite anterior e receberam ordem de se reportar ao solso-ajudante do general. James já estava encarregado de escoltar meia dúzia de adidos militares estrangeiros que haviam cavalgado desde as embaixadas de seus países em Washington e agora encaravam a batalha iminente como se fosse um belo brinquedo feito para eles. Mas pelo menos os oficiais militares estrangeiros tratavam James com respeito, enquanto os jornalistas meramente pareciam irritá-lo. "O que, em nome do diabo, é um solso-ajudante?" perguntara James um repórter do Harper's Weekly nas difíceis horas depois da meia-noite, quando, a toda volta, o exército nortista estivera se preparando para marchar em direção à batalha. "Uma espécie de índio guerreiro?" "Sou Zé francês, significa sub, não tem nada a ver com os Sioux." James suspeitou de que o jornalista, que vinha do autoproclamado Jornal da Civilização, sabia muito bem o significado de Sous. "Isso significa que o senhor é uma espécie de ajudante inferior, capitão?" "Significa que sou assistente do ajudante."
James havia conseguido manter o controle, apesar de se sentir nitidamente irritado. Não fora capaz de dormir mais que 2 horas e acordara com um forte ataque de flatulência que, como admitiu, era totalmente sua culpa. O general de brigada MC Dovel era um famoso glutão que na noite anterior encorajara seu Estado-Maior a comer bem, e James, apesar da convicção de que uma nutrição ampla era necessária para a saúde espiritual e física, perguntou-se se o terceiro prato de torta de carne do general teria sido demais. E, além disso, houvera os bolos quentes e o creme doce, tudo isso consumido com a fantástica limonada cheia de açúcar oferecida pelo general. Essa indulgência não importaria se James pudesse tomar uma colherada do bálsamo carminativo de sua mãe antes de se deitar, porém o idiota de seu criado tinha se esquecido de colocar seu baú de remédios nas carroças de bagagem do quartel-general. Por isso ele fora obrigado a enfrentar as perguntas inquisitivas dos repórteres ao mesmo tempo que escondia o desconforto exótico de uma séria indigestão. Os jornalistas, encontrando-se com James na casa de fazenda em Centreville, onde ele passará a noite desconfortável, exigiram saber as intenções de MC Dovel, e James explicará, do modo mais simples possível, que o general antevia nada menos que a destruição completa da rebelião. Ao sul do riacho Bull Run, à distância de 1 hora de marcha, ficava a cidadezinha de Manassas Junction, e assim que essa cidade fosse capturada, a linha férrea que ligava os dois exércitos rebeldes no norte da Virgínia seria interrompida. O general Johnston não poderia mais deixar o vale do Shenandoah para apoiar Beauregard, e com isso o derrotado exército rebelde de Beauregard, separado desse reforço, deveria se retirar para Richmond e lá ser capturado. Então a guerra se esvairia à medida que as forças rebeldes dispersas fossem derrotadas ou desistissem. James havia feito tudo parecer muito previsível e bastante óbvio. Mas os rebeldes nos deram uma surra há 4 dias. Isso não o preocupa? Perguntara um repórter. Ele se referia a uma grande força de reconhecimento do norte que se aproximara do Bull Run 4 dias antes, e num excesso de zelo, tinha tentado atravessar o riacho, mas em vez disso havia causado uma chuva de balas mortal por parte dos rebeldes escondidos no meio das folhagens densas na outra margem. James desconsiderou essa repulsa como sendo trivial e até mesmo tentou enfeitá-la com uma capa de vitória ao sugerir que o contato acidental com o inimigo fora programado para convencer os rebeldes de que qualquer ataque nortista fracassaria no mesmo lugar, no flanco direito, quando o ataque verdadeiro seria feito em gancho, penetrando fundo ao redor da esquerda confederada. Então o que é o pior que pode acontecer hoje, capitão? Perguntara outro jornalista. O pior, admitiu James, seria se as forças do general Johnston tivessem deixado o vale do Shenandoah e estivessem caminhando para reforçar os homens de Beauregard. Isso, reconheceu, tornaria a luta do dia muito mais difícil. No entanto, ele podia garantir aos jornalistas que as últimas notícias que chegaram por telégrafo das forças nortistas no Shenandoah diziam que Johnston ainda estava no vale. Mas, se os rebeldes de Johnston se juntarem aos de Beauregard, insistiu o jornalista. Significa que levaremos uma surra? Significa que teremos de lutar um pouco mais para derrotá-los. James estava irritado com o tom da pergunta, porém reiterou com calma a afirmação de que Johnston ainda estava parado bem longe, no oeste, o que significava que a grande questão da unidade americana deveria ser decidida naquele mesmo dia, pelos homens atualmente reunidos dos dois lados do Bull Run. E será uma vitória, previra James repleto de confiança. Ele havia se esforçado repetidamente para dizer aos jornalistas que o Exército do Norte era a maior força jamais reunida na América do Norte. Irving MC Dovel comandava mais de 30.000 homens, mais que o dobro do exército de George Washington em Yorktown. Era uma força avassaladora, garantiu ele aos jornalistas, e uma prova da decisão do governo federal de esmagar a rebelião rápida e absolutamente. Os repórteres haviam apanhado a palavra avassaladora. Quer dizer que estamos em maior número que os rebeldes, capitão? Não exatamente. Na verdade, ninguém sabia exatamente quantos homens os rebeldes tinham reunido na outra margem do Bull Run, e as estimativas iam desde 10.000 até improváveis 40.000. Mas James não queria fazer com que a vitória nortista parecesse uma inevitabilidade trazida pelo simples peso dos números. Devia haver algum espaço para o heroísmo nortista, por isso ele elaborou a resposta. Achamos.
Começou em tom grandioso, que os rebeldes podem ter números não muito diferentes dos nossos, mas nessa batalha, senhores, o treinamento, o moral e a justiça irão prevalecer. E James ainda acreditava que a justiça prevaleceria, não somente para capturar uma ferrovia rural, mas para derrotar e desmoralizar as forças confederadas a tal ponto que as vitoriosas tropas nortistas pudessem marchar sem obstrução até a capital rebelde, que ficava a meros 150 quilômetros ao sul. Para Richmond, gritavam os jornais do norte, e para Richmond estava bordado em letras de pano brilhante nos estandartes de alguns regimentos federais, e os espectadores haviam gritado para Richmond, as tropas que marchavam pela Ponte Long ao sair de Washington. Alguns deles fizeram mais que olhar as tropas partindo, e chegaram a acompanhar o exército adentrando a Virgínia. De fato, parecia a James que metade da sociedade educada de Washington fora até lá testemunhar a grande vitória nortista, porque, à medida que o sol subia agora sobre o Bull Run, dava para ver um grande número de civis já misturados às tropas federais. Havia carruagens elegantes paradas em meio aos armões dos canhões e cavaletes de pintores e blocos de desenho em meio às pilhas de fuzis e mosquetes. Damas refinadas se abrigavam sob sombrinhas, criados abriam tapetes e cestos de piquenique, enquanto emproados congressistas, ansiosos para compartilhar, se não toda a captura, ao menos a glória da ocasião, pontificavam para quem quisesse ouvir sobre a estratégia do exército. "O senhor acha que chegaremos a Richmond até o sábado?" perguntou o repórter do Harper's Weekly a James Starbuck. "Esperamos com devoção. E vamos enforcar Jefferson Davis no domingo." Acrescentou o repórter, que depois gritou de alegria diante dessa perspectiva feliz. "Acho que no domingo, não." James era um advogado muito sério para deixar que essa observação descuidada ficasse sem questionamento, em especial diante dos adidos militares estrangeiros, que poderiam concluir, pelas palavras dos jornalistas, que a América era não somente uma nação que violava o domingo, mas também um bando de patifes sem civilidade que não entendiam a necessidade do devido processo legal. "Vamos enforcar Davis depois do devido processo", disse por consideração aos estrangeiros. "E só depois do devido processo. O capitão quer dizer que primeiro vamos fazer um bom nó na corda", explicou solícito um dos repórteres aos adidos militares. James sorriu de forma gentil, mas na verdade achava os modos daqueles jornalistas de uma desonestidade chocante. Muitos deles já haviam escrito relatos sobre a batalha daquele dia, usando a imaginação para descrever como as covardes tropas dos escravagistas fugiram à primeira vista da bandeira com listras e estrelas, e como outros soldados rebeldes tinham caído de joelhos, penitentes, para não abrir fogo contra a gloriosa bandeira antiga. A cavalaria do norte ficará com os cascos vermelhos de pisotear os escravocratas e as baionetas nortistas estavam pegajosas com o sangue sulista. James podia ficar estarrecido com a desonestidade, mas, como as histórias apenas informavam um resultado pelo qual ele rezava fervorosamente, não se sentia confortável em expressar censura, para não ser considerado derrotista. Afinal de contas, a derrota era impensável, porque aquele era o dia em que a rebelião deveria ser derrotada e a corrida para Richmond poderia continuar. Houve uma agitação súbita ao pé da colina enquanto os cavalos da artilharia eram liberados dos canhões e dos armões. Os canhões foram postos atrás de uma cerca sinuosa e estavam apontados para uma bela ponte de pedra na qual a estrada atravessava o riacho. A ponte era fundamental para as esperanças do general de brigada M.C. Dovell, visto que, ao convencer os rebeldes de que seu ataque principal seria feito pela estrada, ele esperava atrair as forças inimigas para a defesa da ponte enquanto sua coluna secreta de flanco dava volta pela retaguarda dos sulistas. Outras tropas do norte fariam demonstrações contra a ala direita do inimigo, mas o objetivo fundamental era manter a ala esquerda rebelde contra a ponte de pedra, de modo que o ataque pelo flanco acontecesse sem oposição e sem ser detectado pela retaguarda confederada. Assim, os rebeldes precisavam ser levados a acreditar que o ataque falso contra a ponte era o principal do dia. E, para acrescentar coerência a esse ardil, uma enorme peça de artilharia fora trazida para abrir o falso ataque. Era um canhão Parrott de 30 libras com um cano de ferro estriado medindo mais de 3,30 metros e pesando quase 2 toneladas. As rodas de metal tinham a altura dos ombros de um homem, e a arma gigantesca precisará de 19 cavalos para ser transportada nas últimas horas de escuridão.
De fato, seu progresso lento contivera o avanço de todo o exército federal, e alguns oficiais nortistas achavam loucura manobrar uma peça de artilharia tão gigantesca de fortaleza para as posições mais avançadas do exército. Porém, cada soldado que via a arma desajeitada passar pesadamente às primeiras luzes do alvorecer achava que aquela fera venceria a batalha sozinha. A boca do cano estriado tinha mais de 10 centímetros de diâmetro, enquanto a culatra preta com cinta de ferro estava guaratulhada com quase 2 quilos de pólvora negra sobre a qual um obus cônico fora socado. O obus mergulhou na pólvora e sua missão era se partir numa explosão mortal de chamas e ferro despedaçado que rasgaria e esfolaria os rebeldes na outra margem do Bull Run, ainda que no momento as primeiras luzes do alvorecer não revelassem muito dos alvos no lado rebelde do riacho. De vez em quando um oficial confederado esporeava um cavalo através de um campo distante e uns poucos soldados de infantaria se espalhavam num morro que ficava pelo menos 1,5 quilômetros depois da ponte de pedra, mas afora isso havia poucas evidências de que os rebeldes estivessem presentes em força. Uma escorva de fricção foi enfiada no ouvido do parrote até alcançar o saco de lona da pólvora negra. O utensílio era um tubo de cobre cheio de pólvora moída bem fina. A parte de cima do tubo possuía uma pequena carga de fulminato e era penetrada por uma cruzeta de metal cerrado. Quando a escorva fosse puxada com força por um cordão, a cruzeta rasparia violentamente pelo fulminato e, como um fósforo riscado numa lixa, detonaria o fulminato pela fricção. Agora um sargento artilheiro soltava a ponta do cordão enquanto os outros membros da equipe se afastavam do coice mortal da arma. "Preparar!" gritou o sargento artilheiro. Alguns membros das outras equipes de canhões da bateria se reuniram num pequeno grupo para ouvir a leitura da Bíblia e rezar, mas agora todos se viraram para o gigantesco canhão Parrott e cobriram os ouvidos. Um oficial de artilharia montado consultou o relógio. Nos anos vindouros ele planejava contar aos filhos e netos o momento exato em que seu grande canhão sinalizara o começo do fim da rebelião. Segundo o relógio eram quase 5h18 da manhã, meros 12 minutos desde que o sol irrompera seu brilho no horizonte. O oficial de artilharia, um tenente, havia notado esse momento do nascer do sol em seu diário, mas também escrevera, meticulosamente, que o relógio poderia ganhar ou perder 5 minutos a qualquer dia, dependendo da temperatura. "Preparar!" gritou de novo o sargento artilheiro, dessa vez com um toque de impaciência na voz. O tenente de artilharia esperou até que os ponteiros do relógio apontassem exatamente para o risco que marcava 18 minutos, então baixou a mão direita. "Fogo!" O sargento puxou o cordão e a pequena cruzeta raspou violentamente no fulminato. O fogo saltou para baixo pelo tubo de cobre e o saco de pólvora se acendeu para lançar o obus. A base do projétil era um copo de latão macio que se expandia para agarrar o cano estriado do Parrott e fazê-lo começar a girar. O ruído explodiu com fúria na paisagem, espantando pássaros das árvores e dando uma pancada nos tímpanos dos milhares de homens que esperavam a ordem de avançar. O canhão em si foi lançado para trás, a conteira rasgando o solo e as rodas saltando quase meio metro do chão e pousando 2 metros atrás de onde fora disparado. Diante do cano que soltava fumaça havia um trecho de terra queimada sob uma nuvem branca e suja. Os presentes que nunca tinham ouvido um grande canhão disparar ficaram boquiabertos com a violência do som e com o estalo espantoso do disparo, que prometia uma destruição horrenda do outro lado do riacho. A equipe já estava enfiando uma esponja encharcada na bocarra fumegante para apagar o fogo que restava no fundo do cano antes que o próximo saco de pólvora fosse enfiado. Enquanto isso, o primeiro obus ressoou por cima da campina, passou como um relâmpago sobre a ponte e se chocou na floresta fazendo galhos estalarem. Em seguida girou penetrando na colina vazia após as árvores. Dentro dele havia uma cápsula de percussão comum de fuzil, fixada na frente de uma pesada haste de metal que, quando o projétil acertou o morro, foi jogada violentamente adiante para bater numa placa de ferro no nariz do obus. A cápsula de percussão de cobre estava cheia de um fulminato de mercúrio suficientemente instável para explodir sob essa pressão, e com isso acendeu a pólvora no interior do projétil. Mas ele já havia entrado 1 metro no chão mole e a explosão fez pouco mais que sacudir alguns metros de colina vazia e soltar um súbito sopro de terra enfumaçada em meio ao capim rasgado. 6 segundos e meio. Observou o oficial de artilharia em voz alta, falando do tempo de voo do obus, depois anotou o número em seu caderno.
Podem informar que a batalha propriamente dita começou às 5h21, anunciou James Starbuck. Seus ouvidos ainda estavam zumbindo com a violência do estrondo do canhão e as orelhas de seu cavalo permaneciam apontadas para a frente, nervosas. Para mim são apenas 5h18, disse o homem do arpers. Então 5h18? Quem falava era um adido militar francês, um dos 6 oficiais estrangeiros que observavam a batalha com o capitão James Starbuck. Cedo demais, qualquer que seja a maldita hora, bocejou um jornalista. James Starbuck franziu a testa diante da imprecação, então se encolheu quando o canhão pesado disparou seu segundo tiro em direção à ponte de pedra. O som percussivo ribombou pelo campo verde e pareceu muito mais impressionante que qualquer efeito que a bala causasse na paisagem distante. James queria desesperadamente ver tumulto e confusão do outro lado do riacho. Quando vira pela primeira vez o enorme Parrot, tinha pensado que um único obus disparado de uma arma tão gigantesca poderia servir para levar o pânico aos rebeldes, mas infelizmente tudo parecia estranhamente calmo no outro lado do riacho, e James temeu que a falta de carnificina parecesse ridícula para aqueles soldados estrangeiros que serviram em guerras na Europa e que, pensou James, poderiam olhar com condescendência para os esforços amadores dos americanos. Uma arma muito impressionante, capitão. O adido francês aplacou todas as preocupações de James com a observação generosa. Totalmente manufaturada na América, coronel, em nossa fundição de West Point, em Cold Spring, Nova York, e projetada pelo superintendente da fundição, o Sr. Robert Parrot. James pensou ter ouvido um dos jornalistas imitar um pássaro atrás dele, mas conseguiu ignorar o som. O canhão pode disparar obus comum, metralha e setas. Tem alcance de 2 km a 5 graus de elevação. Boa parte do serviço de James até agora havia sido aprender exatamente esses detalhes para manter os adidos estrangeiros adequadamente informados. Claro, ficaríamos felizes em arranjar uma visita guiada à fundição. Ah! Bom! O francês, um coronel chamado Lassan, tinha um olho só, um rosto com cicatrizes horríveis e um uniforme magnificamente ornamentado. Ficou olhando a arma gigantesca disparar pela terceira vez, então balançou a cabeça em aprovação enquanto o restante da artilharia federal, que estivera esperando pelo terceiro disparo que seria o sinal para eles, abria fogo ao mesmo tempo. Os campos verdes a leste do riacho se encheram de fumaça à medida que canhão após canhão escoiciava nas conteiras. Uma parelha de cavalos, presa de modo inadequado, disparou em pânico para longe do ruído que espancava o céu, dispersando um grupo de soldados de infantaria que catavam amoras bravas atrás da linha dos canhões. Jamais gostei de fogo de artilharia, observou em tom ameno o coronel Lassan, depois encostou um dedo manchado de nicotina sobre o olho que faltava. Isso foi por causa de um obus russo. Confiamos que os rebeldes estejam compartilhando sua versão, senhor, declarou James com humor pesado. Agora os locais onde os tiros acertavam estavam visíveis depois do riacho, onde árvores se sacudiam com o impacto das balas e o solo das colinas mais distantes era salpicado por projéteis ricocheteando e explodindo. James precisou levantar a voz para ser ouvido acima do barulho dos canhões. Assim que a coluna de flanco se revelar, senhor, acho que podemos antecipar uma vitória rápida. Ah, é? Perguntou o Lasso educadamente, depois se inclinou adiante para dar um tapinha no pescoço do cavalo. Aposto 2 pratas que teremos postos desgraçados para correr até às 10, disse um repórter do Chicago Tribune ao grupo reunido, mas ninguém aceitou a aposta. Um coronel espanhol, tranjando um magnífico uniforme de dragão vermelho e branco, desatarrachou a tampa de uma garrafinha e tomou um gole de uísque. O coronel Lassan franziu a testa subitamente. Aquilo foi um apito de trem? Perguntou ao capitão Starbuck. Não sei dizer, senhor, respondeu James. Vocês ouviram um trem apitar? Perguntou o francês aos companheiros, que balançaram a cabeça. Isso é importante, senhor? Indagou James. Lassan deu de ombros. As forças do general Johnston, do exército de Shenandoah, certamente viajariam de trem para cá, não é?
James garantiu ao coronel Lassan que as tropas rebeldes que estavam no Vale do Shenandoah permaneciam totalmente engajadas enfrentando um contingente de soldados nortistas e não poderiam ter chegado a Manassas Junction. Mas e se o general Johnston escapou das suas forças? O coronel Lassan falava um inglês excelente, com um sotaque britânico que James, cuja indigestão não havia melhorado com o passar das horas, achava bem irritante. Naturalmente vocês estão se comunicando com suas tropas no Shenandoah por telégrafo, não? Continuou o coronel Lassan com suas indagações incomodas. Sabemos que o general Johnston estava totalmente engajado com nossas forças há 2 dias, garantiu James. Mas 2 dias é tempo mais que suficiente para se desviar de uma força de cobertura e vir de trem até Manassas, não é? Perguntou o francês. Acho bastante improvável. James tentou desdenhar com frieza. O senhor deve se lembrar. Insistiu o coronel Lassan, que nossa grande vitória sobre Francisco José em Solferino foi causada pela velocidade com que nosso imperador transportou o exército por trem. James, que não sabia onde ficava Solferino nem sabia nada sobre alguma batalha nesse lugar e nunca ouvirá falar dos feitos ferroviários do imperador, fez que sim sensatamente, porém depois sugeriu, galante, que as forças rebeldes da Confederação não eram capazes de imitar os feitos do exército francês. É melhor esperarem que não, disse Lassan, sério. Então apontou a luneta para um morro distante onde um telegrafista rebelde enviava uma mensagem. O senhor confia, capitão, que sua força de flanco chegará na hora certa. Deve chegar a qualquer momento, senhor. A confiança de James era desmentida pela falta de qualquer prova de que a luta de fato havia se iniciado na retaguarda rebelde, mas ele se consolava pensando que a distância certamente impediria que essa evidência fosse visível. Ela chegaria quando as forças confederadas que defendiam a ponte de pedra começassem a fuga em pânico. Não tenho dúvida de que nossa força de flanco está atacando nesse momento, senhor, declarou com o máximo de certeza que pôde. Depois, porque sentia muito orgulho da eficiência e não resistiu a acrescentar 2 palavras, conforme planejado. Ah! Planejado! Sei, respondeu o coronel Lassan sentenciosamente, em seguida lançou um olhar de simpatia para James. Meu pai foi um grande soldado, capitão, mas ele sempre gostava de dizer que a prática da guerra é parecida com fazer amor com uma mulher, uma atividade repleta de deleites, mas nenhum deles é previsível e os melhores são capazes de infligir um sofrimento terrível ao homem. Ah, gostei disso! O jornalista de Chicago rabiscou em seu caderno. James ficou tão ofendido com o mau gosto da observação que simplesmente permaneceu olhando à distância, em silêncio. O coronel Lassan, sem perceber a ofensa que fizera, cantarolou uma música, enquanto os jornalistas anotavam as primeiras impressões da guerra que, até agora, era decepcionante. Não passava de barulho e fumaça, embora, diferentemente dos jornalistas, os escaramuçadores nas 2 margens do Bull Run estivessem aprendendo exatamente o que significavam aquele barulho e aquela fumaça. Balas atravessavam zunindo o riacho enquanto atiradores de elite rebeldes e federais disparavam das árvores. Seus tiros cercavam o curso d'água com um fino rendado de fumaça de pólvora que era empurrado de lado pela passagem ruidosa dos obuses pesados que se chocavam na madeira, explodindo em torrentes de fumaça preta sulfurosa e fragmentos de ferro assobiando. Um galho foi acertado por um projétil, rachou e caiu, quebrando as costas de um cavalo. O animal relinchou terrivelmente enquanto um menino tocador de tambor gritava pela mãe e tentava debilmente impedir que as tripas se derramassem do feio talho de estilhaço na barriga. Um oficial olhou incrédulo para o sangue que se espalhava enchendo seu colo a partir do ferimento de bala na virilha. Um sargento barbudo agarrou o cotoco esfarrapado do pulso esquerdo e se perguntou como, em nome de Deus, ele conseguiria arar um sulco reto outra vez. Um cabo vomitou sangue, então desmoronou lentamente no chão. A fumaça de pólvora pairava entre os galhos. Agora os canhões disparavam mais depressa, criando um rugido alto que abafava a música das bandas dos regimentos, ainda tocando suas canções alegres atrás das linhas de batalha. E, bem mais atrás da linha de combate rebelde, em Manassas Junction, uma pluma de fumaça branco-azulada saía da chaminé enegrecida de uma locomotiva. Os primeiros homens do general Joseph Johnston chegaram do Shenandoah.
tinham escapado das tropas do norte, e assim mais 8.000 rebeldes começaram a reforçar os 18.000 que Beauregard já reunirá ao lado do Bull Run. Os exércitos haviam se juntado, os canhões estavam se aquecendo e a matança de um domingo do Senhor podia começar. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo do Parágrafo Secreto. Obrigado por acompanhar Rebelde, o primeiro livro de As Crônicas de Starbuck, de Bernard Cornwell. Até o próximo episódio.